Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, especial de férias. Estamos em janeiro, muita gente de férias, muita gente ainda trabalhando, mas é um período mais descontraído e por isso nós fizemos uma seleção de cortes de algumas das entrevistas realizadas no ano passado no Proteção Tendências. Estão no programa de hoje Gilmar Trivelato, Fábio Arruda, Tarcísio Cardieri, Josiane Reg, Joaquim Gomes Pereira e Antônio Carlos da Silva Santos. Espero que vocês gostem. Na semana que vem a gente volta com mais uma seleção de cortes do ano de 2025. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Mar-Luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. As pessoas têm que entender que uma norma que sai NR, ela não tem uma coerência técnica às vezes, porque ela foi fruto de negociação. Sim. E quando você tem lá vários... Sede aqui, Sede ali, alguma coisa... né? Então não há uma harmonização conceitual, como você vê em outros países. Você pode até adotar um determinado conceito, mas você tem que ser coerente. Então você vai ver incoerências em várias NRs, uma com as outras, enfim. Bom, aí saiu a NR7 e a NR9. Já falava que a NR7 tinha que se relacionar com a NR9. Na hora de implementar, o que o pessoal implementou primeiro? O PCMSO. E por uma razão muito óbvia, porque as empresas precisavam contratar e demitir. Precisava de ASO, mas não precisava de PPRA. Então o PPRA ficou, né, em segundo plano pelas empresas, né? Mas a fiscalização começou a cobrar, né? Foi nesse momento que eu depois dessa trabalho junto com o Ministério, eu volto à Fundacentro por algumas dificuldades lá internas, eu resolvi pedir um afastamento e fiz um trabalho com o setor de sindicato de tratamento de superfícies, que cobre indústrias de galvanoplastia, tratamento de superfícies em geral, que queria implementar esse PPRA e PCMSO. Então, constituímos um grupo multidisciplinar de médicos, engenheiros, higienistas, para prestar esse serviço. Aí você foi para o chão de fábrica. E aí nós não tínhamos modelo do que seria PPRA. Tá. Então, o que a gente fez? Mais uma vez, pegamos as experiências europeias, da Austrália, e elaboramos um modelo de PPRA. Imagina ser uma empresa, criar uma cultura de todo dia de manhã, no começo do turno, perguntar isso para os seus colaboradores. O que aconteceu ontem o que aconteceu ontem de atípico que vocês acreditam aí que vale a pena a gente conversar aqui? E a gente, todo dia de manhã, a gente gerar um aprendizado disso. Nossa. O que aconteceu, qual o impacto do que aconteceu, por que aconteceu, o que nós vamos fazer para que aquilo não aconteça mais e o que a gente aprende como organização com isso. Se a gente responder essas perguntas todas, cara, o quanto que a organização vai evoluindo, né? Vai aprendendo, vai se desenvolvendo, e quanto que as pessoas vão se sentindo também, Alexandre, participantes do sistema de gestão. Como o Marco comentou, nós chegamos a trabalhar juntos em alguns projetos na área de cultura organizacional e eu estive mais envolvido naqueles projetos em que a gente estava falando de segurança no trabalho.
numa abordagem bastante diferente, né? Muito semelhante àquilo que hoje se chama de novas visões da segurança no trabalho. Mas é assim, uma proposta de muita participação das pessoas na definição daquilo que pode levar a acidentes e aquilo que pode conduzir a evitar acidentes. O meu trabalho anterior, né, com desenvolvimento de comunidades, eu fazia um trabalho de formação de grupos de voluntários dentro das cidades para fazer uma grande movimentação na cidade. A gente lidava muito com dinâmica de grupo, usava sociograma, por exemplo, para ver os relacionamentos entre as pessoas. E isso tudo acabou sendo muito importante nesses projetos que eu vim desenvolver algumas décadas depois, né? E em função do fato, né, de o Marco e eu temos trabalhado em alguns desses projetos, às vezes isolados em partes diferentes desse projeto, mas trabalhando juntos no mesmo projeto, aí veio essa ideia, né? Falar, puxa, conflitos entre as pessoas são causas importantes de acidentes e, por outro lado, podem ser um elemento muito importante de aprendizagem, de evolução das pessoas, quando esses conflitos são bem trabalhados. Juiz, mas já aconteceu de contar situações, né? Que eu chego na mesma empresa, tá? Óbvio que eu não vou citar o nome aqui. Claro. Chegou 9 horas da manhã, estão almoçando. Chegou às 10, estão almoçando. Então, todo mundo trabalha nessa empresa. Né? O pessoal come nessa empresa, né? Porque eu chego que estou sempre se alimentando, né? Alguém trabalha aqui. Então, isso aí é muito grave. Precisa ser informado. Então, o que eu falo? Ó, eu vou parar e vou voltar outro dia. Ou vocês ligam todas as máquinas e eu vou medir. E já aconteceu de acabar a luz bem na hora que eu fui medir ruído, de ter gerador não está funcionando. Então, essas situações acontecem. E aí, você não pode ter, o perito tem que ter, que nem eu digo, a perspicácia, não ir para o lado da ingenuidade de achar, não vão fazer isso comigo, não vão fazer isso com o cara. Faz sim. O auditor fiscal do trabalho tem autonomia. Exatamente. E essa autonomia é dada perante a legislação, perante toda a CLT, que dá também para o auditor fiscal do trabalho o direito dele autuar, interditar, notificar, enfim. Independente de pressões. Independentemente de pressões. Agora, ele tem que atender os processos. Claro, e os processos são criados dentro do Ministério do Trabalho. Então, você fez uma colocação interessante. Hoje, o Ministério do Trabalho, como todo ministério, tem os seus secretários. Nos secretários, um deles, um único, tem que ser de carreira, tem que ser um auditor fiscal do trabalho, que é o CIT, Secretário de Inspeção do Trabalho. Portanto, ali ele está representando o Estado. Enquanto os demais, o secretário executivo, o secretário de desenvolvimento, o secretário, esses são do governo. Mais políticos. São políticos colocados pelo senhor ministro. Todos são colocados pelo ministro. Claro. Mas o CIT, o secretário de Inspeção do Trabalho, tem que ser um auditor fiscal. Tem que ser um auditor fiscal do trabalho. Para garantir justamente essa independência que você está colocando entre um Estado e um governo. Perfeito. Ele faz a interface, né? É bem verdade que ele é colocado pelo ministro, portanto, ele tem que estar... É um cargo político também, né? Ele tem que estar... Ele é um cargo técnico e político, colocado numa gestão política. Perfeito. Então, ele, para o Estado, ele é um técnico e para o governo, ele é um político, né? Bom, ele tem... A caneta dele vale muito e ele, respeitando a lei, ele pode passar por cima desses espaços hierárquicos. Mas as funções dele, maior do auditor fiscal do trabalho, é cumprir a legislação que está prescrita, antes de mais nada. Ou fazer cumprir a legislação que está prescrita. O segundo é combater a exploração do trabalhador. Quer seja, e nas suas diversas formas de exploração. É uma característica e é uma dificuldade grande que a gente tem com os profissionais, justamente isso. É envolvê-los, juntá-los, né, uni-los, porque
é muito comum, eu não tenho tempo, né, tenho muita coisa que fazer, mas tem as dificuldades. E essas dificuldades talvez fossem amenizadas se ele tivesse esse tempo, né? Porque às vezes basta você dar uma afastada daquele problema que você está, né, e atuar numa outra... Olhar com outro olhar, né? Vai permitir isso. Você vê de fora, né? Vê Ou de conversa fora. com um amigo, um profissional, um Isso. colega, e Abre. às vezes abre completamente, né? As possibilidades, você vai enxergar de outra forma. Então, quando você volta, você vai estar mais leve, vai ter mais conteúdo, e isso vai permitir que você atue melhor.